Doutor Alexandre, me fala lá, como é que foi esse caso Daut aí? Já faz tanto tempo que eu nem lembro quase nada. E o que pode lembrar para nós? Caso Daut, Tu meu atuou na Deus. investigação? Eu tive que auxiliar, né? Julho de 1988, 10 horas da noite. Aliás, 4 de julho, 4 de julho de. porque foi o dia que eu estava casando. Junho, 4 de junho. Acho que foi julho. Não, foi na noite que nós casamos. Então, bom, Ah, deve saber eu mais ali, que ó, a eu. Márcia Se gritou tu não ali. casou 2 vezes, deve ser. Não, é uma só até agora. E pretendo ficar só nessa. 4 de junho, é. É. 10h20 da noite. E que coisa incrível a vida, né? Às 10 da noite, eu passei por aquele local. Tu passou 15 minutos antes. O delegado Roberto Leite Pimentel, Pimentel. morava na Quintino do Bocaiúva, 100 metros da casa do Daut. E o Roberto Pimentel era meu colega de faculdade e colega de academia de polícia, era delegado. E eu passei na casa do Pimentel para convidar ele para ir lá no... Aqui na Rua Havaí tinha um negócio aqui de música gauchesca, de antigo ali, tinha gaita e violão e coisa, e nós ia lá sexta-feira. E eu passei ele, vem cá, Pimentel, vamos lá hoje e tal, não sei o quê. Ele, vamos! E conversei rapidamente com o Pimentel, peguei meu carro e subi a Quintino Bocaiúva. 15 minutos antes do crime. Puta vida. Se o Pimentel resolve conversar outros assuntos comigo ali, me atraso, eu ia ouvir os tiros. E daí tu estava em cima. Eu estava em cima do crime, do local do crime. Então era num sábado, né? Sábado. Casei no sábado. Foi isso, amor? Aham. Resumo da história. Eu vim saber no outro dia do crime. Eu também fiquei O sabendo Wilson do crime. atrás de mim, que nem um louco. E dali em diante nós não paramos mais. O delegado de homicídios era o Benhor Marchiori, grande colega, meu amigo, gente E finíssima. está nos assistindo aí, vai mandar uma mensagem. Gente finíssima. O delegado de defraudação na época era o Marquísio, que depois virou chefe de polícia. Enfim, o Wilson era o diretor da DI, o Abílio era o delegado de roubos e eu era o delegado de tóxico naquela época. O Asdrubal no furto, o Bancolini na captura, acho que o Ajarib na captura, enfim. Bom, deu o caso da onde? E o Benhor Marchiori era um delegado jovem na época, né? Ele estava há pouco tempo ali no homicídio. Eu acho que lá no Uruguai, não enfrentei mais homicídios que ele como delegado de homicídio naquele período ali, né? Aquela proporcionalidade. Eu tinha mais de 150. E o Wilson, muito experiente, diretor da DI, etc. Bom, havia uma animosidade entre o Wilson e o chefe de polícia na época. Quem era o chefe? Era o Carvalho, era o... Antônio? Ai, meu Deus, agora me falhou o nome. Era o Carvalho. Pinto de Carvalho? Pinto de Carvalho. Era esse aí. Eduardo Pinto de Carvalho. Eduardo Pinto de Carvalho. Eles andavam se pegando e tal. Mas por questões operacionais. O Wilson era muito firme nas posições dele. Quando deu o caso, o Marchiori saiu com a equipe da homicídios em cima, mas tomou uma proporção gigantesca aquilo. E não para menos, né? Porque, pô, morre um deputado e nas primeiras 48, 72 horas surge um deputado como autor ou como suspeito. Uhum. E aí vem de um lado Amadeu Weimann como assistente de acusação, representando a família, e do outro lado vem um monstro do direito, o doutor Oswaldo de Lia Pires, meu grande amigo. Que briga, hein? Não, briga de gigante. E a polícia no meio. Governo Simão. E logo na arrancada... Bom, vai encurtar a história. Na época, o programa do Lazier Martins, Ranzolin, que era diretor da Rádio Gaúcha, o Daut era jornalista e deputado, mas os jornalistas todos começaram a cobrar da polícia tudo isso, né? Claro. E ficaram em cima. Isso tornou uma coisa, e aliás, uma coisa única, nunca mais vai acontecer isso. Que até hoje, né, ainda é muito cobrado, Não. apesar de já ter passado 20 e pouco. É, em 88, nós estamos São em 30, 2021, 33 anos. 33, 34 anos. Bom, e a coisa começou a encrespar e tal, e tinha aquela insinuação em cima do Dexheimer, que era o deputado acusado, porque ele tinha se separado da mulher recentemente
E consta que o Daut estaria tendo um caso com a mulher dele. Então, o motivo do crime seria um crime passional. E o Daut teria sido morto em razão disso. Uhum. E o local de crime, testemunhas, um garçom ali do Wunderbar na frente da quintina, e mais um guardador de carro, viram um Monza escuro e um homem de barba. O Dexter tinha barba e tinha um Monza. Puta vida. Então, toda aquela investigação, nesse inquérito foram ouvidos 95 pessoas. Na justiça foram ouvidos 33 ou 36. Como o acusado era um deputado federal, era um deputado estadual, tinha foro privilegiado. Quem julgava ele, quem acusava? Quem acusava o procurador-geral da Justiça, não era a vara do júri. E quem julgava era o Tribunal Pleno, o Tribunal de Justiça, que eram 21 desembargadores na época. Hoje o tribunal tem 150 desembargadores. Na época o Pleno era 25 e esse julgamento parece que era 21. O resultado foi 14 votos absolvendo. Dos 21, 14 absolveram. O que aconteceu no início? Quando a coisa começou a encrespar, o Wilson me chamou o delegado Abílio, que era delegado de Rolos, chamou todos os delegados da DEI e disse assim, nós vamos fazer uma força-tarefa para ajudar o colega Marchiori. Tinha muita coisa a ser investigada. Começaram a surgir Muita pressão também, né? Muita pressão e começaram a surgir informação de tudo que é lado. Umas informações e muitas ligadas ao lado sexual dele, né? Era sabido por todos que ele tinha uma homossexualidade meio... ele não era muito aberto a isso, né? Mas nós sabíamos. Sim. E outras pessoas nos contaram pessoas chegadas a ele e tal. E nós pegamos também dentro do... Da apuração dos fatos. Foi pego dentro do apartamento dele uma fita lá gravada onde ele gravava lá as experiências dele e tal. Enfim. E o inquérito policial, como é que tu acha que foi? Mas aí que tá, eu tenho um maior respeito e eu adoro o Marchiori, é meu amigo. Além de colega, eu considero o Marchiori meu amigo. O Marchiori, na época, se convenceu que era o Dexter. E nós estávamos numa linha de investigação diferenciada da dele. Eu e o Wilson, nós passávamos as madrugadas em claro, investigando esse outro lado obscuro da vida dele. E nós estávamos assim, chegando nos aprofundando cada vez mais. E quando chegou no prazo de 10 dias, o Marchiori fecha o inquérito, conclui e indicia o Daut. Ele, como autoridade, ele se deu por... Convencido. Com as provas que tinha levantado. Mas as provas eram todas indiciárias. Nós não tínhamos prova material no caso do Daut. Não tinha um projetil, uma arma de fogo apreendida. DNA, não tinha nada. Não tinha DNA, não existia nada disso na época. O local, o carro esse, disseram que um Monza, um homem barbudo, estava ali na frente, tal. E aí ele tinha um Monza. Sabe quantos dias levaram para periciar o Monza? 13 dias. Mas para aí, tinha que periciar no outro dia. Sim. Então, mas não dá para acusar. É que envolvendo duas autoridades também tudo é difícil. Mas né? Tudo era complicado na época. E a imprensa batendo que nem louco. Mas olha, eu me lembro que nós ficávamos até às 5 da manhã acordados, eu vi. Aí nós íamos na rodoviária para ler a 0 hora para ver o que tinham xingado a polícia. Para quando nós acordássemos, nós pudéssemos responder. Até numa dessas idas da rodoviária, porque lá tinha a 0 hora saía às 6 da manhã, lá, que ia para o interior, né? É o primeiro local. É o primeiro lugar. Nós encontramos o Paulo Santana. Aí o Paulo Santana nos olha assim de longe, diz assim: "Ô, vocês dois aí, descobri tudo, tá tudo resolvido. Já sei que o Dexheimer é o inocente, é culpado." Aos gritos na rodoviária, no meio dos táxis. Paulo Santana falando. Aos gritos, no meio dos táxis ali, sabe? E eu olhei para a cara do Wilson, o Wilson me olhou assim: "Pô, será que nós perdemos alguma coisa que não sabemos? Agora esse louco aí tá dizendo isso. Nós vamos... puro, eu sou diretor de investigação e aconteceu alguma coisa aí que nós estávamos vindo a caminho para cá."
Aí chegamos, me aproximei do Santana, cheguei, e aí, Santana, tudo bem? Ah, tudo bem, e tal. Cheguei, mas afinal, por que tu está dizendo isso? Ele, nenhum inocente contrato Lia Pires. Me larga aquela. Nenhum inocente contrata a Lia Pires. Onde é que sai meu culpado? Aí eu era muito amigo do Dr. Oswaldo, aí o Dr. Oswaldo, se ele disser isso na rádio, eu processo ele. Hoje é fácil falar, porque já se passaram, já se viram as provas, já se viu todos os indícios, enfim, né? E se começasse no zero hoje, o que tu mudaria? Tudo. Em primeiro lugar, que eu não ia concluir aquele inquérito em 10 dias, nem uma hipótese alguma. Outra coisa, se aquele caso tivesse ocorrido hoje, a polícia resolvia esse caso em uma semana. Acredito. Porque nós temos hoje tecnologia. Nós tínhamos antes capacidade investigativa, mas não tinha tecnologia. Nós teríamos rastreado hoje todas as herbes e antenas do telefone do Dexheimer. Sim. Nós íamos colocar ele sentado no local do crime, em 24 horas. Se foi ele realmente. Se tivesse sido ele, né? Claro. Então, essas coisas, enfim, passaram. Ele foi absolvido. E o único pecado que eu acho, respeitando a convicção do colega do Marchiori, que de hipótese alguma pode ser atacado, né? Sim, claro. É decisão jurídica dele. Eu não teria concluído o caso e teria ouvido mais o Wilson como delegado de homicídios e teria aprofundado e esgotado aquelas linhas de investigação. Porque os desembargadores que julgaram disseram na época: existe uma teoria, pode, mas nós não podemos condenar pelo pode. Está prevalecendo aqui a dúvida, e não podemos condenar na dúvida. E 14 votos foram nesse diapasão. Metade e mais um do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, foi por essa tese. E o doutor Oswaldo também, num lance de extrema inteligência, também deu 2, 3 lá no julgamento, que acabou com a acusação. Né? Sim. Tinha uma testemunha que era surda e muda, que disse que viu o homem. Ela era surda e muda e foi a que mais ouviu. Não, ela viu. Ela tinha visto o carro. Só que a parede da frente da casa do Dauch, não sei se hoje mudou, mas até bem pouco tempo era igual. Era uma gradeado assim, né? E o ângulo que essa surda muda estava era lateral. Não era frontal. Ela era vizinha 3 prédios depois. E aí o doutor Lia Pires me pega num áudio de terceira dimensão, pega aqui as grades da porta do edifício e começa a mudar o ângulo, vai mudando. Aquelas grades se tornaram uma barreira de ferro. Aí o doutor Lia Pires me larga na audiência. Vejam os senhores, além de surda e muda, ela era cega. E ela não tinha como enxergar o carro. Do local onde ela estava. Não, porque aquelas grades formavam uma barreira de ferro, olhando de lado assim. Sim. Se tu olha de frente, tu vê uma águia daquela. Então eu vou acreditar no Paulo Santana, então. E outra. Eu vou acreditar no Paulo Santana. E outra que aconteceu no julgamento, começaram a falar, já tinham passado 2 anos do caso, e foi isso, foi aquilo, e foi não sei o que. Aí o doutor Oswaldo, daqui a pouco explodiu uma luz, essas luzes aqui, dentro do julgamento. Um repórter lá, bum, explodiu a luz. E o doutor Lia Pires sentado, ouviu aqui, pegou o olho no relógio, levantou, foi lá no desembargador, assim, estava os 21. Aí ele foi lá e disse assim: o senhor viu o que aconteceu agora? Ele deixou passar 1 hora, mais ou menos. O senhor viu o que aconteceu ali? Uma lâmpada queimou? Aí o desembargador: sim, eu notei ali. Né? Ele: quanto tempo faz que queimou essa lâmpada? Uns 15 minutos. Fazia 1 hora. Aí ele foi no outro: quanto tempo faz? Você viu ali uma luz? Quanto tempo? Ah, faz 1 hora e meia, mais ou menos. Ah, tá. Ele pegou 5 desembargadores e perguntou a mesma coisa para os 5. No decorrer do julgamento. Enquanto transcorria o julgamento. E a discussão estava lá, que viu, que reconheceu, que não sei o que não sei o que. Aí no final ele pega, aí no meio, quando ele entra para a réplica, ele chega e diz assim: vejam, senhores são doutos julgadores, homens experientes. Essa testemunha não tem condições de dizer a verdade dos fatos. Por quê?
Você se lembra de uma lâmpada que estourou aqui agora, tal, tal? Eu perguntei para 5 eminentes desembargadores. Doutor, quanto tempo o senhor disse que estourou? 30 minutos. Senhor, 1h30. O senhor, 40 minutos. O senhor, 50. O senhor, 2 horas. Ele veja os senhores que são cultos, que são homens experimentados, não chegaram a um acordo, e esta mulher veio me falar aqui que 2 anos atrás, sabe a hora e a foto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Arrebentou. Acabou. O Paulo Santana podia ser que tivesse razão. Hoje nós estamos aqui com o delegado Alexandre Vieira, já partindo para o quarto final do programa, né?